Bom, hoje, então, como prometido, o Teorema de Stokes. Muito bem. Teorema de Stokes. Seja M dentro de Rn uma subvariedade de dimensão n, ok, com bordo. Se o bordo, se não tiver bordo, aí você considera bordo vazio, tá? Vale também. E ômega uma n-1 forma. Repara que m tem dimensão n, e aqui você tem que pegar n-1 forma. Okay? É importante isso. Em m, tá? Com suporte compacto. Então, vale a seguinte fórmula. Integral sobre m, a diferencial da forma, é igual a integral sobre o bordo da forma. Aqui o bordo orientado com a orientação de Stokes. Muito bem, então vamos dar uma prova disso. A prova, a principal ideia é usar Fubini e o teorema fundamental do cálculo de uma variável real, de funções de uma variável real. Então, muito bem. Então, primeiro caso, vamos assumir, né? Assuma primeiro, caso mais simples, que M seja o hiperplano superior, o HE. Tá? Então, estou pensando nessa parte aqui, né? Isso aqui é. Vamos fazer nesse caso e depois a gente faz no caso geral. Beleza? Então, existe R como suporte compacto, né? Existe um número real maior que zero, tá? Okay? O suporte da forma está contido em A, dado por um bloco da seguinte forma. Tá? Então, o nosso suporte compacto pode estar aqui, né? Tá? Suporte da forma. Aí você escolhe um bloco dessa forma aqui. Tá? Que contenha o suporte. Então esse vai ser A. Sempre existe esse número, por quê? Porque esse cara é compacto. Então é limitado, né? Então você pode colocar ele dentro de um bloco. Beleza? Então podemos escrever a forma da seguinte maneira.
FI, dx1, dxi, vou retirar a posição i, dxn, porque ela é uma n-1 forma. Então, FI são funções sem infinito, tá? Aqui, FI, né? São funções sem infinito. Posso colocar isso aqui nesse A. No sentido estendido, né? Porque realmente aqui é fechado, entendeu? Aí você tem que pegar no sentido estendido. Função infinita. Beleza. Então já tenho ômega, tenho que ela se escreve dessa maneira, né? Que é uma n-1 forma, ok? O fato de ter suporte compacto, estou usando aqui a hipótese fundamental para integrar ele sobre um bloco, né? Dessa forma. E vamos lá. Agora vamos fazer a derivada. Derivada de W da forma, tá? Então a diferencial da forma é da seguinte maneira. Diferencial, né? Pela definição. É assim, né? Certo? Aí, agora, a diferencial de f sub i aqui deixa eu colocar J, né? J, dxj. Certo? Então, doble somatório aqui, hein? Então, olha só, da maneira que está escrito, só vai sobrar, por exemplo, se J for 1, dx1 exterior, dx1 é 0. dx2 exterior, dx2 é 0. Só vai sobrar quando for esse cara, né? O iésimo. Quando i for igual a j, aí vai ter sentido. Então, só vou colocar i. E então, aí faço transposições, né? Então botei um sinal dessa maneira, né? E jogo na iésima posição essa diferencial que vai aparecer aqui. Pronto. Agora tem uma n forma. Certo? Então esse é a diferencial da ômega. Beleza? Agora vamos integrar, né? Vamos fazer a integração. Então você vai integrar a forma de volume para integrar é essa aqui. É a forma canônica. Tá? Então vai ser soma menos 1 que é constante integral. Pela definição de integração de formas, eu tenho que colocar sobre um bloco, né? Nesse caso o bloco A serve, né? Que ele contém o suporte das funções. Integral de Riemann, né? Aqui no caso. Aqui FI, né? Eu esqueci de colocar. FI. Agora, essa aqui é a forma de volume, então ele vai assim. dx1 ponto dxn. Tá certo? Essa aqui é a integral de Riemann já. Definição de integrar de uma forma. Você já não coloca mais esse sinal de produto exterior. Já tem a orientação natural de Euclides, né? A orientação natural do espaço. Muito bem. Agora vamos aplicar Fubini.
Vou aplicar Fubini agora. Tudo funciona porque estamos dentro das hipóteses de Fubini. É integrável, né? Que é infinito. Então, posso aplicar Fubini. Então, vou integrar. A, não se esqueça, A ele é assim, né? Olha só. Tá vendo? R menos RR, 0R. Então, xn varia entre 0 e R. O outro varia entre menos RR e assim. É uma integral múltipla, né? Beleza? Então, aqui então vou separar. Vou separar em duas, isso aqui. Somatório. N menos 1. Mais quando I é igual a N. Quando é igual a N, aqui dá menos 1 a N menos 1. Vou colocar bem. Presta atenção, hein? Essa parte. Isso. Então, separei em duas. Agora eu vou calcular a primeira parte, primeiro somando. Esse aqui vai dar 0, tá? O primeiro somando vai dar 0. Por que vai dar 0? Note aqui. Seguinte. Vamos usar Fubini e teorema fundamental do cálculo. Para I diferente de N, ou seja, essa parte, a somatório aplicando Fubini, eu posso integrar primeiro. Aqui, ó, dxi primeiro, depois deixar os demais, né? Retirar o dxi. Primeiro integrar com respeito a esse. Tá? Esse é Fubini, ok? Esse é igual pelo teorema fundamental do cálculo, né? E menos 1, então. Esqueci. Então aqui você vai integrar fi, derivada, né? Ó, de xi igual a menos r, xi igual a r. Só que fi, quando você aplica em r e menos r, é zero. Por quê? Porque o suporte da forma está inteiramente contido em A. Então, ele, quando você avalia em menos R e R, tipo aqui, né? Pontos do lado, ele não vai tocar o suporte. Então, a forma se anula. Então, esse aí é zero. Então, aqui é zero. Isso aqui é zero. 0 menos 0 é zero. Isso aqui dá zero. E, portanto, tudo é zero. Isso aqui, de fato, é porque o suporte da forma está inteiramente contido em A.
E aqui há justamente o bordo do A. Então, essa primeira parte é zero. Essa primeira parte é zero aqui, né? Ó, essa primeira parte é zero. Só vai sobre essa parte. Vamos lá, então. Então, temos que a integral sobre Hn da diferencial de ômega coincide com menos 1 elevado a n menos 1, integral de 0 a r, integral de menos r a r, e assim até integral de menos r a r, fn dxn, dx1, dxn. Agora de novo o Fubini. Eu vou integrar primeiro sobre 0 a r. Opa. Dxn, então vou tirar aqui, ó, dxn menos 1, beleza? Então, integro primeiro em relação à variável dxn. Então, jogo para cá e integro de 0 a r. Aí, fácil integrar isso, né? Tornar fundamental do cálculo. Isso aqui é Fn avaliado em R menos Fn avaliado em 0. Bom, de fato é assim. Vou escrever direitinho. De fato seria assim. Seria Fn avaliado em x1 R, né? Menos f x1, x2, xn menos 1, 0. dx1, dxn menos 1. Beleza? Então vamos continuar. Só que essa parte é zero, porque ele está no bordo do A, e o bordo do A não interseta o suporte da forma, então isso aqui é zero. Então aqui tem o menos 1, com esse cara vai virar N. Esse sinal negativo vai para lá, então vai ficar F 0. Isso. Tá? E você reparar, essa aqui é a forma. Esse aqui é a forma. Tá, então agora vamos jogar esse menos 1 para cá. Para fazer notar uma coisa aqui, ó. Esse é menos 1, f menos 1, menos 1 elevado a n, dx1, dxn menos 1. Tá, então repara que esse cara é a forma de volume do bordo do HN. Né? Você lembra quando eu fiz na aula passada a orientação de Stokes? Eu falei dessa forma aqui. Por convenção, é a orientação de Stokes do bordo. Aqui você está restringindo a forma usual ao bordo. Então, pela definição, essa aqui é integral de A, interseção o bordo da forma ômega, onde é a forma ômega restrita, né, no bordo. É justamente F x1 xn menos 1, 0. E essa forma aqui, ó. Menos 1 elevado a n dx1 exterior dxn menos 1.
Agora se bem exterior. Tá certo? Então, e por definição, essa aqui não é mais nem menos que a integral sobre o bordo. Né? Então, por outro lado, você tinha S e você chegou até aqui. Então, para provar o teorema de Stokes, vale, né? Vale para M igual a HN. Então, é necessário considerar, na integração, você vê que é necessário considerar esse sinal aqui, menos 1 elevado a n, que ele vai ser a forma de volume da restrição do bordo. Tá? Tem um sinal aí, essa é a orientação de Stokes, necessária, para tudo funcionar, né? Essa orientação de Stokes você pode interpretar como a lei do mal direito, né? Na física, que você considera a orientação com o vetor normal olha para fora da superfície. Ou da subvariedade. Tá? Por isso que tem um sinal. Certo? Bom, se você não quiser fazer muito detalhe, então simplesmente considera essa n-1 forma, essa é a forma de volume canônica de Stokes no bordo. Tá? Mas a interpretação geométrica é o que eu falei, a lei da mão direita. Que na física é muito usado, né? Orientação de uma subvariedade. Muito bem, então agora, bom, temos que vale para subvariedades dessa forma, mas em geral uma subvariedade não é dessa forma, né? Ela pode ser mais geral. Então agora vamos supor, passo 2, tá? 2, vamos supor que o suporte da ômega está contida numa carta, ou seja, de φ é uma carta coordenada de M. Ou seja, um aberto onde você tem uma carta, onde M localmente é um aberto de uma bola de Rn, né? Então, se temos isso, vamos lá, então integral sobre M de ômega, por definição, né, que é igual, eu defini na aula passada, é simplesmente integral sobre Hn, φ menos 1 Pubeck da forma de ômega. É a definição de integral de uma forma. Agora, vou usar a propriedade que é a diferencial e o pullback eles comutam. Tá? Pullback e diferencial comuta, tá? Um exercício. Não sei se eu deixei assim, né? Pullback da diferencial de uma forma é simplesmente diferencial do pullback. Um exercício. Qualquer que a forma, né? De f é uma função. Estou aplicando isso. Então, olha só, aqui você já se encontra em Hn. E em Hn você já mostrou Stokes. Então, aqui aplicamos pela parte 1, que você integra sobre o bordo. Quem? Esse cara. Mas, pela definição, é simplesmente integral sobre o bordo de M. Aqui estamos considerando que φ orienta positivamente. Bordo, né? Não bate não.
Então pronto, tenho aqui um caso. Um caso em que o suporte da forma está escondido numa carta, acabou. Simplesmente você desce ao HN e em HN você já mostrou, né? Aí está pronto. Finalmente, passo 3. Caso geral, né? Passo 3. Caso geral. Caso 3. Então vou colocar aqui caso. Caso 3, né? Caso geral é que você tem um suporte, né? Suporte compacto dentro da subvariedade. Aí você cobre ele com uma quantidade finita de abertos coordenados, certo? E usa uma particionalidade subordinada a essa cobertura. E acabou. Então, assuma que o suporte de ômega não está contido num aberto coordenado. De M, né? De M. Então, podemos achar uma cobertura finita, né? Uma cobertura finita. Vejamos essa cobertura U. Uso I, fisso I do suporte. Tá? Muito bem. Então, pelo teorema da partição da unidade, pelo teorema da partição da unidade, existe uma família de funções subordinada, que é particionalidade subordinada a essa cobertura. Existe ρ sub I, uma família de funções sem infinito, com suporte, né, naqueles abertos, funções sem infinito, em todo M, né, subordinada à cobertura. Subordinada U, que é particionalidade. Ou seja, a soma de toda a U. Beleza. Então, já temos tudo, né? Vamos integrar agora. Bem a parte fácil, né? Integra aí. Pela definição, essa aqui é soma de integral sobre o bordo de M, ρ de ômega, né? Essa definição de integral. Você multiplica pela particionalidade. Então, essa aqui dá... Então, aqui, olha só, o suporte desse cara, ele já está num aberto coordenado. Então, você aplica passo 2. Passo 2. O caso 2. Significa que aqui vale de Stokes. Diferenciar dessa forma. Agora vamos calcular a derivada. Somatório, calcular uma derivada. Essa aqui é d ρ I exterior ômega mais o I de ômega. Tá certo? Só dá isso. Você está aplicando a fórmula do produto, né? Agora vamos introduzir a soma, que é finita, né? Então posso introduzir. Colocou a diferencial de fora. Aqui, I.
Claro? E olha só aqui o que acontece. Vou abrir aqui. Isso aqui é 1. Diferencial de 1 é 0, que é partonalidade, hein? A soma de tudo dá 1. Então, derivada de 1 é 0, então 0 exterior a ômega é 0. Isso aqui vai embora. E aqui é 1 também, ó. Então vai ficar a integral de m de ômega. Todo encaixa direitinho. Pronto. Aqui você está usando que a soma dos ρ é 1. Tá? Acabou. Acabou Stokes, então temos teorema. Não, o teorema é esse aí. Tudo se reduz ao caso mais simples. Né? Agora vamos nessa aplicação, rapidamente. Vamos lá. Muito bem. Então, o primeiro caso particular que acontece nos reais, né? Então, um exemplo. Imagina que temos f, a, b, né? Função. Vamos colocar assim infinito, tá? No sentido estendido. Então, pega a ômega diferencial da forma. Tá? O diferencial da forma não mais nem menos que f de x, certo? Aqui x é a coordenada usual, né? Então, no caso aqui, m é esse aqui, AB. Ok? Então, m é uma subvariedade de dimensão 1, certo? Com bordo. Quem é o bordo? O bordo é AB. Só que a orientação, olha só como você vai dar a orientação. O intervalo é esse, né? Então, isso aqui vai assim para dentro. Isso. Então, a orientação, porque, se você reparar, esse aqui seria localmente, você pode pensar o A mais infinito, você pode levar ele no zero mais infinito. Então, aqui a orientação seria menos 1 elevado a n, né, dx1, dx, né? Quando n é 1, então dá menos x. Então, nesse ponto, aponta para dentro, então a orientação de Stokes seria menos a, né? E aqui ele aponta para fora, então ele vai ser mais b. Então você pode ver esse
esse bordo, a orientação do Stokes seria assim. Né? Então, como fica Stokes? Fica assim, então, integral sobre M, da diferencial isso, diferencial de F, né? Então, isso aqui simplesmente é integral de AB, diferencial de F, certo? Porque na notação usual de Riemann é assim, AB, diferencial de F, é esse aí, né? Por Stokes, isso aqui é igual a integral sobre o bordo de M, integral sobre o bordo da função. Mas o bordo é simplesmente menos A, então vai ser F menos A, né? Menos A mais F, desculpa, vai ser menos F de A mais F de B. Que em outras palavras é F de X AB, né? Então é a notação usual, certo? Então isso aqui é a teoria fundamental do cálculo. É um caso particular. Fundamental. Só que na linguagem, na geral, né, tem que ter a orientação de Stokes. Que é esse aqui. Menos A. Menos A porque aponta para dentro, né? E aqui aponta para fora. Mais B. Por isso tem esse sinal negativo aqui. Beleza, então agora vamos o outro. Integral de linha. Integral de linha. Então diz o seguinte, seja C uma curva em R3, tá? Uma curva em R3 parametrizada por gama de t igual a xt, yt, zt. Para t entre A e B. Então, o gradiente integral sobre f do gradiente de f, não seja f, não pelo nome, função. Então, se f é o gradiente de f, onde f é uma função sem finito em R3,
Então, tá, vale o seguinte. Integral sobre C f ponto tr é igual a f r de b menos f r de a. Vou explicar aqui essa notação. F dr, onde não é mais nem menos, né? Aqui o gradiente de f dx diferencial, né? O diferencial da curva. A curva é x, y, t, você coloca aqui o diferencial. Que não é mais nem menos que a derivada parcial em relação a f dx mais parcial em relação a y dy mais derivada parcial dz. Esse é quem você integra. Prova. Vamos provar isso. Então, para mim, M vai ser... Quem vai ser M? Minha subvariedade vai ser a curva, ok? A curva, tá? Então, parametrizada por R. Então, esse aqui é R de A. Vamos supor que ela está orientada dessa maneira, ok? E R de B. Então, ela é uma subvariedade. Subvariedade de dimensão 1. Então, o bordo tem dimensão 0. E quem que é o bordo? Com bordo. Bom, o bordo é R de B, né? R de A. Mas com a orientação de Stokes vai ser, de novo, aqui, esse aqui é ponto para dentro da curva, esse aqui é ponto para fora da curva. Então vai ser RB menos RA. Tá? Ponto para fora. Muito bem. Então vamos integrar. Aqui é seria essa forma, né, que você tem que integrar. Isso é uma forma, né, ômega. No caso C, tá? Ômega, onde ômega é essa forma. Mas essa forma é diferencial de F, né? Claramente, né? Então aqui você tem que integrar C, diferencial de F. Mas por Stokes, essa aqui é o bordo de C, de F. Mas o bordo de C são dois pontos, RB menos F de RA. Pronto. Ponto final menos ponto inicial. Bom, então tá pronto, tá postado. Só olhar como forma, né? Bom, bordo. Então essa é a fórmula de integral de linha. Então, teorema de Green, para finalizar. Então. Green. O que diz Green? Seja D em R2, tá? Compacto. Conjunto compacto.
uma região, né? Compacto, uma região plana, né? Com bordo. J medível. Não, bordo J medível não. Porque senão ele vai ter... Ah, não, sim. Peraí. Se J medível... Ah, tá certo. J medível para ele se integrar, né? Então, seja de um conjunto compacto, né, com bordo J medível, se P e Q são funções infinito. Então, a integral sobre D sobre o bordo. Ou seja, você pode reduzir integral sobre todo o bordo sobre a integral de linha, né? Como assim? Então, prova. Então, tome M igual a D, tá? D, então D em R2, tá? Então, D é uma região compacta. Tá? Qualquer região, pode ter buracos, tá? Tudo bem, não tem problema. Compacto, né? Então, essa aqui é uma subvariedade de dimensão 2. Dimensão 2, tá? Com bordo. O bordo, no caso, é J medível, tá? Então, tem sentido falar integral no bordo. Você tem que dar uma orientação, né? Como você vai orientar? Você orienta de tal maneira que o vetor normal, essa aqui é uma curva, né? O vetor normal aponta para fora, né? Por exemplo, aqui, se é assim, né? Você tem que ao contrário, aqui para fora. Tá vendo? Para fora, né? Se tiver um buraco. Então, tá vendo que R1, por exemplo, R2, tem orientação diferente que o de fora, né? Tá? Então, aqui, de fato, você poderia escrever assim, R1 menos R2. R aqui com mais, né? Porque você está orientando positivamente. Aqui, se essa aqui vai para cá, nesse sentido, essa aqui tem que ir para o contrário, então por isso negativo. Na prática, tem que ter cuidado com as orientações. Um sinal pode mudar. Você aprende cálculo 2, cálculo 3, né? Então, tomemos ômega. P de x mais Q de y, certo? Isso aqui é uma forma, né? Forma em... Vou pegar em M, né? E quem é seu diferencial? Vamos derivar, então. Bom, derivado aqui vai ser esse aqui, dx, né, mais dy exterior, mais dx, né, mais dy exterior. dy. Agora d ômega vai ser, dx exterior, dx é zero. Dx exterior, dy.
e dy exterior dy é zero. Então, sobrou isso, então o diferencial da minha forma é trocar de sinal, né, porque são alternados. Esse aqui é a forma de volume de R2. Esse aqui você vai integrar, integral de Riemann. Então, no caso, vai ser integral sobre m da diferencial de ômega igual integral sobre d, né? Dessa forma aqui, com integral de Riemann. Então, você já não coloca mais exterior. Agora, por outro lado, esse aqui, aplicando Stokes, é integral sobre o bordo de m da forma. Mas o bordo de m, o bordo de d, né? Com a orientação de Stokes. De ômega é P dx mais Q dy. Tá aqui, ó. P dx, Q dy. Tá provado. Green, né? Então, caso particular de Stokes é Green. Tá bom. Professor Osmar falando, Sim. A questão 16 da lista, ela pede para poder mostrar que a integral de um determinante, né, de uma função f maiúscula, igual a integral de fzinho dg. Sim. E essa f-zona é como se fosse um par dessa p e dessa q. Sim. Então, basta tratar f dg como forma, calcular como uma forma ômega e calcular de ômega e aplicar Stokes. Isso. Ok. Isso, que vai aparecer forma de volume. Determinante do jacobiano vai aparecer, né? Isso mesmo, vai aparecer determinante jacobiano com o produto, com o ED, né? Com o produto. Exatamente. Então é só Stokes. Só perceber quem é diferencial e quem é ômega. Aí pronto, aplica Stokes, como seguramente se anula no bordo, então vai dar zero. Tá? Então sim, né? Deixa eu ver o exercício. É a mesma linha do que você acabou de fazer aí, né? Isso. Só chamar f dg de ômega, calcular de ômega por Stokes. Isso, vou dar uma olhada aqui, só um minutinho. Eu tenho aqui a lista. Só para me situar. É 16, tá? 16, né? Uhum. Isso, vamos lá. Vou escrever aqui. Tá, então com isso tá pronto, hein? Vou passar a 16, que é a pergunta de Osmar, que eu acho interessante, já que a gente está falando de Stokes, né? Obrigado. Então, de novo, tem um domínio compacto com bordo suave. Tá, mesma hipótese de Green, né? Aí pega F de D em R2, né? Isso é infinito, dado pelo F de X igual F pequena e G, né? Isso. Tá. Então, mostre que a integral sobre D do determinante da derivada é igual a f de g. Isso, então tá. Beleza. Então, vamos lá. Vamos definir ômega. Para nós vai ser f de g. Tá bom? Essa vai ser nossa ômega. Que é a parte do outro lado da igualdade, né? Beleza? Então, isso aqui é uma forma. É uma forma em D, né? Porque f e g estão definidas em D. Quem é a diferencial dessa forma? Bom, aqui df, exterior dg. E esse aqui é o... Se você faz essa continha, é fx dx, opa, mais fy dy, né? Exterior.
exterior. Aqui vai dar G dx, né? Ah, tá, mas aqui x é 2, tem que ter duas variáveis, né? Então aqui Isso aí. é diferente então. Então aqui vai sair o determinante, é verdade. Deixa eu apagar aqui. O determinante aparece naturalmente, né? Fazendo os exteriores, vai aparecer Isso. o determinante. Isso. Aqui vai aparecer assim, determinante Isso. de f em relação à primeira, f em relação à segunda, x1, x2, né? Uhum. G em relação à primeira, G em relação à segunda, dx1, dx2. Isso. Uhum. Então essa aqui é determinante da derivada de f, né? No ponto x1, x2. Certo? Exato. Porque essa aqui é a jacobiana, né? É a derivada. Você pode colocar jacobiana também. Então isso aqui é uma 2 forma, beleza? Ok. Beleza. Então agora aplicamos Stokes. Teorema de Stokes diz o quê? Integral sobre D, né? Da diferencial é igual a integral sobre o bordo de D da ômega. Por um lado, você tem aqui esse determinante. E aqui já usa a notação de integral de Riemann. Então vai ser simplesmente assim, dx1 exterior dx2. Bordo de D, aqui f de x1, x2, né? D, de G. Bom, aqui pode calcular a diferencial, tá? De x1, x2. É isso, né? Foi assim que eu fiz. E eu, se não me engano, 17 generaliza, né? Alguma coisa nesse Isso. Se não tiver bordo... deixa eu ver aqui. Tá. Aqui diz que F... Exatamente. Se F é zero no bordo, se F se anula no bordo, significa que é zero, né? Tá? É zero. Então 17 generaliza mesmo. quase resulta da outra. Sim, só que mais variáveis, né? Só que é mais variável, vai de x1 até Isso. Esse xn, né? exercício vai te dar ideia de como. Basta eu seguir esse exercício com n variáveis, né? Isso. Aí, se a f é identicamente nula no bordo, aí eu anulo a integral do determinante, né? Exatamente, porque essa integral, essa forma, você está restringindo o bordo, tá? Ao momento de restringir o bordo, então f toma valores no bordo, mas se ela se anular, então dá zero. Ok. Outra coisa, uma observação, se M for uma subvariedade, e o bordo é vazio, tipo esfera, né? Vale Stokes ainda, tá? Então, M diferencial Q0. Porque isso aqui seria integral sobre o bordo de M, que é vazio, né? Da forma. Então aqui, como é vazio, é zero. Aqui não integra em nada. Então, isso aqui vale, então. Tipo esfera, né? Aqui. Quer dizer, você não tem a f identicamente nula, mas você tem o resultado igual a zero, né? Exatamente. Exatamente. Então, vale isso aqui.